Laurinha, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por conversar aqui comigo no Chips Podcast. E eu queria muito conversar sobre a Laurinha. Ou sobre a Laura Conteiros, né? Essa profissional que trabalha com esse tal de games para empresas. Mas antes de chegar nesse assunto, que eu acho que é um assunto legal, eu queria saber um pouquinho da Laurinha. O que ela gosta, do que ela gosta de jogar, como que ela começou a vislumbrar a hipótese de trabalhar com games algum dia. ou tu queria ser astronauta, ou mergulhadora, alguma coisa diferente. Nossa, não sei, até parei pra pensar aqui o que eu queria ser. Não, eu quis ser uma das coisas que me levou pro game corporativo, apesar de, não sei se fica claro, mas por muito tempo eu quis ser bailarina. Bailarina? Eu quis ser bailarina. Que interessante. Que eu comecei a dançar, sei lá, com 5, 6 anos. Sim. Que é a mesma fase, inclusive, que eu entro dentro do escotismo, né? Na verdade, eu fui primeira vez acampar e tal, eu deveria ter uns 2 anos, porque meus irmãos mais velhos eram escoteiros. E escotismo com 2 anos? Como é que tu cuida de uma criança com 2 anos? Meus pais iam pra dar apoio, né, pro grupo escoteiro em si, com os meus 2 irmãos, e eu ia, né, junto, assim, não tinha muita opção. Era um filhote de lobinho. É isso. Aí com 6 para 7 anos, que é a idade que realmente, normalmente, os grupos recebem, né, o que é como lobinho, aí eu entrei no escoteiro. E eu vejo, assim, a correlação, porque foi a fase que eu comecei a entender, mas vivenciar o valor do brincar de um jeito diferente, mas de um jeito mais relacionado à educação, né? Interessante. Dentro do balé, balé, jazz, eu dancei de tudo, né? Eu acho que não era tão claro, mas no escotismo sim, né? No escotismo a parte de educação está muito correlacionada com o brincar, né? Então, com autonomia, desenvolvimento dos jovens dentro desse espaço lúdico, assim, né? Tudo está permeado pelo lúdico. Olha, na parte de lobinhos ali, que é mais nova, eles têm toda uma narrativa, né, de como que você, do processo mesmo de desenvolvimento, de cada faixa etária, e eles são divididos em faixas etárias, assim, de 4 em 4 anos. Então, você começa ali lobinho, depois você vai pro escoteiro, aí você vira sênior, guia, aí tem mais uma etapa, porque agora eu esqueci qual que é, pioneiro, e aí você vira chefe, né, se você quiser continuar. E esse processo tem uma narrativa, uma história mesmo, lúdica desse processo de desenvolvimento desse jovem, né? Eu admito total ignorância. Assim, eu brinquei com a questão de lobinho, porque eu ia e voltava de São Francisco de Paula para Porto Alegre todo fim de semana, e algumas vezes na viagem, que era um ônibus normal, eu pegava os escoteiros indo pra algum lugar. Ou indo de Porto Alegre, ou indo pra São Francisco de Paula, que é na Serra. Então, por isso que eu lembrava que eles cantavam a música que diziam Lobinho, Rei, que é legal. É isso mesmo. E me marcou. E eu tinha 8, 9 anos, assim. E eu queria entender como é que isso funciona de fato. Como é que é esse processo de ser lobinho, ou antes de ser um filhote de lobinho. O antes, assim, tem alguns grupos que tem o que chama de castor, que aí é uma faixa etária antes, mas não são todos os grupos. Eu nem sei se hoje a União dos Escoteiros do Brasil, se isso é ainda oficial, se não sei dizer, assim, eu tive um afastamento do movimento. Imagina se alguém lá escuta, que me viu crescer dentro do escotismo e falar, nossa, nem lembra direito. Lembra, poxa, deu toda a trajetória da carreira. Pelo menos as faixas etárias eu lembro, né? Sim. Mas o lobinho em si, por exemplo, você entra lá com 7 anos, que aí você pode fazer a promessa dentro do seu grupo, então você se compromete ali, né, com a lei escoteira. A lei escoteira para lobinho é mais curta, são algumas, sei lá, o lobinho é limpo e está sempre alegre, o lobinho diz sempre a verdade, tem tipo algumas frases, assim, se não me engano são 5 leis, né, e tem uma narrativa da história de como que aconteceu, né, do Mowgli. Então quem conhece a história de Mowgli é a história da alcateia, né, que você vivencia dentro da alcateia. E aí são todos lobos, existe um processo de você escolher quem é o primo, né, que é dentro da alcateia, você é dividido por grupos, né, os lobinhos são divididos por algumas matilhas, que eles chamam, né? Sim. E aí cada matilha tem mais ou menos, acho que uns 5 lobos, e aí tem o que fica lá na frente, que é o que a gente chama de primo, e o segundo, que é o último. E eles têm responsabilidades diferentes, mas tem uma questão de liderança ali entre eles, né? Fiquei confuso. O segundo é o último? O segundo é o último. 5. É porque ele é depois do primo, né? A responsabilidade dele vem depois do primo. Então acho que eu acho que é por isso. Pelo menos eu não sei se a narrativa é essa, mas foi como eu absorvi pra mim. Agora inventei desse jeito. Essa é a regra. Só eu, né? Meu programa, eu faço o jeito que eu quiser. Esse é o jeito que é. Isso. É assim que funciona. E aí tem essa história que permeia o desenvolvimento. Então eles brincam muito. Todo o processo que é educativo ali
tá permeado dentro dessa história de serem lobos, né? Uhum. E tem essa questão, se você desenvolver autonomia, desenvolver liderança, eles fazem a escolha de quem que vai ser o primo, então tem uma votação regular, né, que a alcateia abre para todo mundo ter o mesmo valor ali de voto e tal, mas dentro de uma narrativa lúdica, né? Sim. E isso continua. Então, quando você quando você passa para escoteiro, agora eu não lembro direito, mas tem uma fase ali de você é um processo de sei lá, você se tornar não é homem que eles falam, mas essa mudança de fase, sabe? Tu te tornou homem? Eu tô confuso agora. Eu também fiquei confusa, porque eu não me lembro. Mas eu lembro que existe uma passagem, e essa passagem de um setor, né, de um grupo de faixa etária para outra, é tudo marcado por cerimônias, né? Então, o processo ali lúdico permeia toda a atividade escoteira, né? Então, eu vivenciei essa questão do brincar dentro de um espaço de desenvolvimento desde pequena. E eu acho que eu falei da dança de alguma forma, porque para mim, a dança tem muita correlação com isso. Então, a gente conhecer o próprio corpo, a gente experimentar movimentos diferentes com o corpo. Eu acho que é um processo de autonomia, de desenvolvimento que está completamente relacionado com o lúdico, né? Claro. Num processo artístico, nesse caso. Mas, assim, esse processo foi algo que eu vivenciei criança, mas não imaginava não levar para a minha vida profissional. Lógico, né? A gente almeja que coisas que geram prazer pra gente, né? Na infância, na adolescência, possa ser algo que seja o nosso trabalho. Mas não foi algo que eu imaginei de cara, não. Assim, eu fui fazer ciências sociais, depois eu fui fazer relações públicas na área de comunicação. Já entendi a questão da educação como algo muito forte pra mim, assim, que era algo que me dava muito sentido. Sim. E aí eu fui fazer pedagogia, para tentar juntar esse processo, porque para mim, eu não conseguia ver o processo de comunicação desassociado do processo educacional, né? Eles estão absolutamente correlacionados. E aí eu fui entender um pouco mais do processo educativo. E aí, no meio desse período, eu tinha ido morar em Minas, voltei para São Paulo e fui convidada a trabalhar na Rede Geek. Nossa, não, aí tu deu um salto muito longe. Mas pode perguntar, a gente volta. Interessante. Tu fizeste faculdade de pedagogia aqui ou lá em Minas? Lá em Minas. E qual era o teu objetivo naquela época, quando fizeste a faculdade de pedagogia? Vou ser muito honesta. Por favor. Eu tinha, assim, essa visão de querer juntar as duas áreas, mas eu também queria algo que me desse uma liberdade de atuação em qualquer cidade do Brasil, sabe? Sim. Porque quando a gente pensa em algumas áreas como relações públicas, a gente está falando de alguns locais específicos. Por exemplo, eu morei 2 anos em Poços de Caldas. Uhum. A gente tinha uma questão de consultoria para algumas agências, mas não existiu uma atuação que eu pudesse pensar específica de comunicação, que tivesse uma demanda de IRP assim, que eu pudesse me manter como relações públicas, né? Sim. E eu acredito que educação não tem como, né? Que aí a gente tá falando de qualquer lugar no país, a gente existe uma possibilidade de atuação, aí óbvio que pode variar, mas qualquer lugar tá falando disso. Mas tu chegou a pensar eu imagino que tu tenha dado aula em escola e tudo mais, porque é obrigatório, se eu não me engano. Você tem o processo de estágio, esse eu passei, né? Na época, eu fui fazer estágio no SESC, lá de Minas. Sim. Eles têm um projeto que chama Habilidades Especiais, era um projeto de contraturno, então as crianças iam para a escola em horário regular e aí depois elas iam para o SESC. E aí no SESC eles tinham atividade, eles desenvolviam projetos, então era uma metodologia que trabalhava com projetos, então as crianças demandavam temas, a partir daqueles temas e da faixa etária daqueles grupos, eles desenvolviam projetos educacionais. Sim. E aí os projetos permeavam tudo que eles estudavam. Então eles tinham aula de teatro, o teatro estava vinculado ao tema e ao projeto. Eles tinham aula de natação, de alguma forma as atividades dentro da água tinham correlação com o que eles estavam estudando. Tudo que eles faziam, porque era isso, era teatro, natação, música. O SESC, assim, promovia um monte de possibilidades para aquelas crianças, a maioria de escola pública, né, que participava desse projeto à tarde. E eu acho que foi a minha maior vivência com o que eu começava a acreditar, de juntar o que eu tinha de comunicação com o que eu acreditava do educacional, né? Sim. Porque ali a parte de autonomia, de vir o projeto ser um tema que vem de demanda daquelas crianças, né? De quem vai aprender, Sim. né?
E aí, esse projeto é criado pelos adultos, sim, mas de como conduzir um desenvolvimento que aquelas crianças precisam passar, mas dentro de um espaço e de uma forma que faz sentido para eles, né? E eu olhar isso como uma possibilidade, assim, foi um olhar e falar, tá, a gente tem caminhos que talvez eu não tenha vivenciado ao longo da minha vida, assim, em muitos espaços, mas que deveriam ser extrapolados do espaço de infantil, né? Sim, sim. Que não precisavam ali ser limitados àquele espaço, né? Sim. Eu posso pular já pra Rede Geek, eu tô aqui na cabeça pra poder falar coisinhas de como... Então, tendo feito a faculdade, tendo tido essa experiência, tendo tido a experiência que teve na infância, como foi vir para a Rede Geek e poder fazer parte desse time aqui? Bom, foi um convite que eu não esperava na época. Eu tinha me mudado fazia pouco tempo aqui para São Paulo. E eu era uma pessoa completamente offline. Acho que sou, em grande parte, ainda muito offline. E aí, falei, nossa, como é que eu vou trabalhar com conteúdo, né? Sim. Eles estavam precisando de apoio na parte de produção, né? Então, organização dos processos. Não esperava, na época, para São Paulo. Não sabiam direito, né, como que seria, mas sabiam que precisavam, né? Sim. E aí, eu entrei e fui junto com os meninos entendendo, né, como que funcionava a Rede Geek e como que a gente podia estruturar para poder crescer, né? Claro. Então, criar fluxos para que outras pessoas entrassem e isso pudesse realmente ser ampliado num time, né? E aí, isso foi muito rápido, assim, né? Em 6 meses a gente já estava com uma equipe maior, aí 1 ano um outro passo, então teve Eu lembro do boom, assim, porque eu conheço a Rede Geek quando era só o Tato e o Mauri. Sim. Né? A gente até, coincidentemente, viu há pouco um vídeo da gente num cantinho aqui, gravando. Então, hoje tem uma estrutura gigante aqui, vários estúdios, várias mesas. E como que vocês conseguiram estruturar esse produto novo dentro da Rede Geek? E como foi começar a colocar ele pra rua? Você diz o produto já como game corporativo. Exato. Não, mas assim, quando tu entra... Então, vamos voltar pra quando tu entraste. Vocês já sabiam que o game corporativo era uma opção ou vocês ainda estavam tateando? Já, na verdade, eu entrei em 2018, os meninos já tinham tido a primeira atividade do game corporativo. Perfeito. Né? Eles já trabalhavam como produtora, como Rede Geek, e de um cliente surgiu uma demanda de um desenvolvimento e ele queria algo diferente, né? Então ele tinha um time que ele queria desenvolver, mas queria um processo diferente, conhecia os meninos, né? Sabia de como os meninos vivenciavam RPG, jogos. Sim. E aí trouxe isso para os meninos. E aí foi quando eles desenvolveram a primeira narrativa de RPG, né? Que é um jogo de interpretação de papéis. Sim. Para poder desenvolver um time, né? Então, quando eu entro em 2018, eles já tinham feito a primeira atividade, mas isso não estava ainda estruturado como um negócio, né? Existia ali aquilo, olha, isso pode ser um negócio, mas não tinha ainda toda uma estrutura estabelecida. E foi um processo isso acontecer como estrutura, né? Então, eu entrei em 2018, fui fazer a estruturação da Rede Geek em si, começar a estruturar algumas coisas do game corporativo, mas muito burocráticas, assim, né? Então, realmente, a gente fazer um processo como deve ser numa empresa. Então, toda a parte de contrato, de organização dos times, de treinamento das equipes que vão atuar nessas atividades lúdicas. E aí, a gente ainda ficou atuando muito tempo sob demanda, assim. Então, era indicação de um cliente para o outro. Início. E isso foi durante muito tempo. É lógico que depois a gente estruturou, né, o que a gente chama de grupo geek, né? Então, tem a área de produtores, sim, mas tinha uma área do game corporativo, que era essa área de jogos, né? De desenvolvimento de pessoas através da experiência lúdica. Mas foi o ano passado, 2024... que os meninos me chamaram e falaram assim, eu já não estava trabalhando com eles um tempo. Ok. E aí eles me chamaram e falaram, Laura, você não quer voltar a trabalhar com a gente, mas dessa vez entrar como sócia e tornar o game corporativo uma empresa independente, ele passar a ter um CNPJ? Que até então ele não tinha um CNPJ, né? Sim. Ele era o CNPJ da Rede Geek. É isso mesmo. Sim, tá tudo bem. Ele era o CNPJ da Rede Geek, né? Então, a gente, nesse processo de 2024, foi o processo de vamos organizar como um negócio independente, vamos entender a estrutura, vamos criar um plano de negócio, vamos pensar por o que a gente pode realmente crescer, como que a gente pode chegar a pessoas que não conhecem a gente, que não vai ser um processo de indicação, né? Entender o que demandas que a gente deveria
tá pensando, já que a gente não vai atender só indicação, né? Porque a gente atendia muito produtos personalizados, né? Então, as pessoas vinham com uma demanda específica e a gente criava produtos personalizados, mas o processo de transformar a diversão em desenvolvimento humano, né? Que é a missão do game corporativo, pode ser pensado em processos tecnicamente prontos, que a gente tem certos padrões para desenvolver times de acordo com faixa etária, né? E que a gente pode trabalhar. Então, 2024 foi esse ano de reestruturação, né, do game corporativo. Então, o game corporativo tinha uma atuação, que a gente pode falar de um monte de atividade legal que a gente fez nesse processo, mas que ainda não tinha se estruturado como um negócio independente, e que veio em 2024 toda essa estruturação para que esse ano, né, 2025, a gente possa pensar em outras atuações e em levar aquilo que a gente acredita para outros espaços também, né, e para outras pessoas que antes acabavam ficando limitado, porque a gente atendeu muito pessoa jurídica, né, e aí esse ano a gente se estrutura para passar a atender também pessoas físicas, então ter cursos abertos. A ideia é a gente poder montar, a gente já tem, inclusive em fevereiro a gente vai fazer a primeira atividade, né? O ano passado o Game Corporativo foi selecionado como uma das startups residentes para o Parque Tecnológico de São Caetano do Sul. Então eles abriram o edital, a gente se inscreveu, passou pelo processo e foi lá para o parque. E aí agora em fevereiro a gente vai fazer a primeira atividade com um grupo aberto, né, que a gente nunca fez. Então, vão vir pessoas de diferentes faixas etárias, mas sabendo que a gente vai trabalhar a questão de criatividade entre eles. E a gente vai fazer o primeiro curso para a pessoa física, né, que não é diretamente para uma empresa, para um grupo, uma cultura corporativa estabelecida, né. Esse foi só um pedacinho do episódio. Fica aqui e assiste o episódio completo. E depois, comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiser estar no canal, já sabe. Clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,